Deus, que bom que estamos juntos outra vez. Hoje parece que está dando certo a transmissão nas duas plataformas, né? YouTube e Facebook. Espero que você tenha trazido sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia algumas vezes nessa noite também, ok? Vamos fechar os olhos. Nesse instante, vamos pedir a bênção do Senhor para o tema muito especial dessa noite. Oremos. Querido e amado Deus, nós te louvamos porque nos encontramos juntos nessa noite em tua presença através dessa live aqui, tanto no Facebook como no YouTube. Irmãos e amigos que estão conectados de maneira especial com o objetivo de ouvir a tua voz. Que o Senhor mais uma vez possa usar o frágil instrumento, que os meus defeitos não apareçam, que nesse instante a tua palavra possa fluir através de mim, de modo que alcance todos os corações, inclusive o meu. São as bênçãos, ó Deus, que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, o tema hoje, como eu falei, o tema sobre a vontade. Nós estamos na série Salvos pela Graça, maravilhosa graça. A gente nunca vai se cansar de falar, de pregar sobre a maravilhosa graça, a única razão, a única forma, o único caminho para a sua salvação e para a minha salvação. Por isso a graça é o maior de todos os presentes. E a Bíblia diz que é o favor ou o presente, o dom imerecido de Deus. A gente não merece. Você e eu, nenhum de nós merecemos. Mas Deus, por sua graça, entregou seu Filho Jesus para que morresse em nosso lugar. E em todo esse tema que estamos tratando durante já toda essa série, Salvos pela Graça, vamos entender aqui nessa noite o lugar da vontade humana, ok? Então, para tanto, nós vamos encontrar na Palavra de Deus um texto bem conhecido, Romanos capítulo 7. Observe quando a gente trata do tema da graça de Deus, olha quantas vezes nós abrimos em Romanos, né? Romanos 8, agora Romanos 7, estamos sempre abrindo nesse tema, porque é, de fato, a enciclopédia da graça de Deus na Bíblia está em toda a Bíblia, né? Mas ela é bem esmiuçada no livro de Romanos. O apóstolo Paulo aqui em Romanos trata muito bem desse assunto. Capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 18. Romanos 7, 18. Espero que você encontre aí, né? Espero que você tenha com a Bíblia na mão, porque certamente você não vai estar com o celular, que o celular você está conectado, né? Então abra a Bíblia, esteja sempre com a Bíblia na mão para acompanhar os versículos da Bíblia. Quando a gente ouve a Bíblia é uma coisa, quando a gente lê direto na Bíblia parece que algo importante acontece, né? Parece que Deus nos fala de maneira mais especial, ok? Transmissão está ok? Está tudo certinho? Qualquer coisa sinaliza para a gente aí, viu? Ok, Romanos capítulo 7, versículo 18 diz assim, Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Bem claro, né? Pois o querer, o bem, está em mim, porém não o efetuar. Eu quero, mas eu não faço. Verso 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Gosto da lei de Deus. Eu acho que a lei de Deus é importante, quero viver de acordo com a vontade de Deus, a lei de Deus. Mas, ele continua, vejo nos meus membros, ou seja, no meu corpo, nos meus braços, nos meus olhos, na minha mente, no meu cérebro, vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E o verso 24, vamos parar por aqui. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
A questão da graça de Deus e do seu desejo de salvar o homem está patente desde sempre. Desde que Adão e Eva pecaram, Deus já apresentou que havia uma solução. A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. O problema do pecado se resolve assim. Deus diz, eu resolvo o problema do pecado. Mas o ser humano sempre tentou dar uma ajuda para Deus. A gente percebe, por exemplo, aqui, vamos historiar um pouquinho. Depois do dilúvio, a raça humana se corrompeu toda, Deus enviou o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus prometeu, olha, a minha graça vai ser estendida. Jamais irei destruir esse mundo outra vez com água. Não vou mais destruir. E para garantir a sua promessa, Deus colocou no céu o arco-íris. Toda vez que chove, o arco-íris aparece para dizer, não fique preocupado, não tenha medo. Porque o mundo não vai acabar de novo com água como aconteceu outra vez. Só que alguns acreditaram na promessa de Deus e outros não. E a grande maioria foi dos que não acreditaram, se juntaram, se uniram e começaram a construir uma torre, chamada Torre de Babel, que deveria chegar até o céu de tão alta que era. E qual era o objetivo da torre? Se porventura Deus não cumprir a sua promessa, a gente tem que dar nosso jeito aqui. Ele prometeu que não vai mais, mas vá que ele mude de ideia, e vai que ele não cumpra a promessa, que não vai acabar. A gente tem que se resguardar. Percebe a tentativa do homem de dar sempre um jeitinho por não confiar na promessa de Deus? E nós sabemos que no final terminou em confusão tudo aquilo. Séculos mais tarde aparece um homem chamado Abrão. E Deus agora muda o nome dele. Diz, seu nome agora vai ser Abraão, porque eu vou fazer de você o pai de uma grande multidão. Olha para as estrelas do céu, assim vai ser a sua descendência. Portanto, você vai se chamar agora Abraão, o pai de grandes nações, de multidões. Abraão creu na promessa de Deus. E sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra de Canaã. Uma viagem longa, e quando ele chega lá, as pessoas dizem, opa, muito prazer, estrangeiro. Você está vindo de onde? Agora eu estou vindo lá de Ur dos Caldeus. E como é o seu nome? O meu nome é pai de grandes nações, de uma grande multidão. Aí as pessoas já pegou, que bom, interessante, né? Se você é o pai de uma multidão, quantos filhos você tem? Abraão coçou um pouquinho a cabeça e disse, eu ainda não tenho nenhum, mas eu vou ser pai de uma grande nação, porque esse é meu nome, de uma grande multidão. As pessoas iam, esse aqui é o pai de uma grande multidão, sem nenhum único filho. E essa moça, quem é? Essa senhora que está contigo, quem é? A minha esposa. O nome dela foi mudado agora. Como é o nome dela? Não, o nome dela agora é Sara, que significa mãe das nações. Oh, muito bem, mãe das nações. E quantos filhos a senhora tem, dona Sara? Bem, eu ainda não tenho nenhum. E quantos anos a senhora tem? Eu já tenho 65 anos de idade. O que é que você acha? As pessoas zombavam de Abraão, zombavam de Sara. Olha ali, os pais de uma grande multidão que não tem um único filho. Mas Deus tinha prometido para eles. Deus prometeu que daria um filho, desses filhos seria uma grande nação como as estrelas do céu. A promessa era feita em Isaac, mas eles duvidaram. E o que é que o ser humano faz quando duvida da promessa de Deus? Se juntaram, fizeram concílio os dois ali e resolveram, vamos dar uma ajudinha para Deus, porque Deus não vai cumprir a promessa. Eu estou ficando velho, eu estou ficando um pouco velho. H diz, eu estou com 60... Sara, eu estou com 65 anos. Abraão, eu estou com 75 anos. Vai ficar difícil. Vamos fazer o seguinte: arrumaram um esquemazinho e colocaram Agar no circuito. E vocês sabem a história. E de Agar nasceu Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. E deu uma confusão tremenda na família, uma briga tremenda na família, por causa de quê? Por causa do jeitinho que eles quiseram dar. Não confiaram na promessa de Deus. Passaram-se séculos, Deus chama um homem, Moisés, e desde pequenininho, bebezinho, ele começou a ensinar para Moisés, através da sua mamãe Joquebede,
Você, Moisés, é o libertador. Eu vou libertar meu povo 400 anos escravizado no Egito e eu vou libertar meu povo através de você. Joquebede ensinava isso para Moisés todos os dias. Moisés cresceu, foi morar com seu pai adotivo, o faraó, e foi aprendendo todas as ciências do Egito. E a Bíblia diz que quando ele completou 40 anos, aí ele sabia que ele era o libertador. E Deus disse que ele ia fazer isso. Ele disse, pronto, pode deixar comigo, Senhor. Deus tinha prometido, mas ele não esperou no Senhor. E a primeira coisa que ele fez foi puxar a sua espada, ou foi o seu arco, ou foi um golpe de capoeira, eu não sei como foi que ele fez, mas a Bíblia diz que ele matou um egípcio com suas próprias mãos, dando um jeitinho no plano de Deus. O resultado disso, fugiu de lá, viveu em Midian durante 40 anos, até que aprendesse a ter paciência e esperar pela vontade de Deus, o plano de Deus para se cumprir. Você percebe que todas as vezes que nós interferimos no plano de Deus, dá errado. Toda vez que a gente quer dar um jeitinho no propósito de Deus para a nossa vida, dá errado. Eu estou esperando uma varoa. Como está demorando de aparecer essa varoa, eu arrumo uma que não é do povo de Deus mesmo, ou arrumo uma filisteia mesmo. Dá errado. Não dá certo. Confie no plano de Deus. O plano de Deus vai ser sempre melhor. A promessa de Deus vai se cumprir. E Deus tem nos prometido que vai nos dar poder para vencer o pecado. Essa é uma promessa de Deus, está na Bíblia. Jesus, ao morrer na cruz, perdoa os nossos pecados e o Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado. Essa é uma promessa de Deus. Mas é uma batalha que nós precisamos travar todos os dias. E sabe o que é a batalha? É entender o propósito de Deus, entender que é Ele quem vai fazer isso. A gente sempre acha que nós é que vamos ter que fazer isso. Lembra aquela frasezinha que eu já repeti por aqui? Que alguns pensam até que está na Bíblia. Deus disse, faça por ti que eu te ajudarei. Essa é a frase preferida de muita gente. Embora você não repita mais isso, porque você sabe que não está na Bíblia, talvez no fundo você acredita que nós temos uma parte para desempenhar no processo da salvação, e depois que a gente estiver indo, já pertinho de chegar, aí Jesus entra e dá um empurrão final e faz o resto. Não é assim. Do começo ao fim é Ele. Do começo ao fim é Ele quem faz a obra. Observe que tem um batido na cabeça desse prédio desde que começamos essa série aqui, Salvos pela Graça. Esse é o mistério e a beleza do Evangelho. Do início ao fim, é Ele que nos chama, é Ele que nos motiva, é Ele que nos dá o arrependimento, é Ele que nos dá o desejo, é Ele que nos cura, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que nos dá a vontade, tudo é Ele quem faz. Essa é a obra do Evangelho, a obra da salvação, é uma obra de Deus em nós. Precisamos entender isso com muita clareza. Muitas pessoas pensam, até dizem que se entregaram a Jesus. Já me entreguei a Cristo, mas não encontram descanso. Sabe por quê? Porque não foi entregue de verdade, não entregou os seus fardos a Ele. Continua carregando os seus fardos. Coloca sobre seus próprios ombros os fardos. Se ajoelha para orar e diz, Senhor, em Tua presença aqui eu deponho os meus fardos. E quando eu termino a oração, o Senhor me dá de volta e põe os fardos de novo sobre as costas. E pensa que tem que carregar os fardos. Essa não é a nossa obra. Deus não nos deu essa obra para fazer. Essa obra é dele. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que diz a Bíblia? O que mais? Confia nele. Entrega e deixa ele fazer. Ele não prometeu que ia fazer isso. Vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, eu te aliviarei. É ele quem vai fazer. Ele não diz assim, ó, vá lá, resolva seu problema, tire seus fardos, tire seus problemas. Quando você tiver beleza, venha a mim. Não, venha como você está. Venha com seus problemas, com suas angústias, com seus pecados. Venha como você está. Eu te aliviarei. Esta é a promessa, e porque a gente tem tanta dificuldade para crer e aceitar. A gente luta porque a gente quer fazer a parte. Nos sentimos seguros quando nós estamos fazendo, desempenhando a parte, e quando nós ficamos contemplando os nossos fardos, os nossos pecados, nossas imperfeições,
para saber em que ponto nós estamos e ficamos nos medindo, ficamos nos olhando no espelho, aonde eu já estou bom, aonde eu estou ruim, onde eu sou fracassado. Quando passamos, demoramos o tempo olhando para nós mesmos, menos força temos. Quanto mais olhamos nossas imperfeições, mais nos sentimos fracos e desanimados. Irmãos, não é a intenção de Deus, nunca foi, jamais foi a intenção de Deus que vivêssemos uma vida cristã preocupado com nossos pecados, com nossos erros, com nossos problemas. Não é esse o plano de Deus. Ele quer tirar nossa carga. Vinde a mim, eu te aliviarei. Ele quer tirar nossas cargas. O trabalho de Deus é tirar nossas cargas. Agora, o que precisamos entender muito bem nessa noite, né? Qual é o trabalho de Deus? É tirar nossas cargas, mas qual é a parte do homem? É aqui que muitos falham. E tudo que eu disse até agora terminou despertando a minha curiosidade, a sua curiosidade sobre isso. Se não é para a gente fazer nada, tem alguma parte, tem alguma coisa que o homem tem que fazer. Será que existe alguma parte? Sim, irmãos. Nunca pense que o ser humano não vai fazer nada. Ele vai fazer. Então, peraí, você fala nesse instante aqui que não é Deus Jesus vai fazer isso. Não. Você não vai fazer nada no processo da salvação. Quem faz tudo é Ele. Quem salva é Ele. Você não pode dar ajudinha nenhuma. Toda vez que você tenta dar ajudinha, toda vez que você interfere, você atrapalha. Você não sabe fazer. Você não tem habilidade para isso. Você vem e quebra tudo. Tá certo? Mas tem uma parte que você pode fazer. Ou melhor, uma parte que você deve fazer. Essa parte é sua, é minha parte. É a parte do homem. E qual é a sua parte? É aqui que entra a função chamada a vontade humana, a vontade. A vontade é o elemento fundamental no processo da salvação. É a vontade. Precisamos entender que a faculdade da vontade, porque é ela quem governa a natureza do homem, é a nossa vontade que nos governa. O poder ela governa o poder da decisão, o poder da escolha, é a vontade. E essa vontade, esse desejo, esse poder de escolha, Deus deu para nós, está em nossas mãos. Aquela palavrinha, lembra? Livre-arbítrio. Deus deu para você, deu para mim. O poder da vontade está no meu coração, é meu. Eu escolho, a vontade tem a ver com escolha. Eu é que tenho poder para escolher, Ele não vai escolher por nós. Esse era exatamente o problema de Paulo no versículo que nós lemos. Paulo diz assim, eu quero fazer o bem, eu não faço. O mal que eu não queria fazer, eu faço. Paulo tinha consciência do que estava acontecendo com ele. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo com ele, mas ele dizia assim, eu não entendo o que acontece comigo. Eu conheço a Bíblia, eu sei qual é a vontade de Deus na minha vida. Eu sei o que é que Deus espera de mim. Eu sei o que é que a minha família espera de mim. Eu sei o que é que a minha igreja espera de mim. O que os meus amigos esperam de mim. Mas eu não consigo fazer. É o que ele está dizendo, é isso aqui. Eu sei que todos estão esperando de mim, inclusive Deus, mas eu não consigo fazer. Miserável homem que sou. Ele diz, eu não me entendo porque eu sou assim. Deus disse, eu quero que você vá por ali, mas eu não vou por ali, eu vou por aqui. Por que eu sou assim? Você percebe que esse drama de Paulo, você se identifica com ele? E eu também. Esse é o drama de todo filho de Adão, pecador. Esse é o drama de todo ser humano que veio ao mundo. No momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você recebe uma natureza. Só que essa natureza não suplanta, ela não mata a natureza que já havia, que você herdou e eu herdei de Adão. Nós nascemos com essa natureza corrompida, tendente para o mal. Já nascemos assim. Desde pequenininho já somos egoístas. E a natureza pecaminosa se manifesta de maneira muito forte na questão do orgulho e do egoísmo. Você pensa que os maiores pecados, os mais comuns pecados, são os pecados de roubo, de assassinato, de adultério? Os piores pecados estão no orgulho e no egoísmo, porque daí está a base para os outros pecados. E já nascemos com isso desde pequenininho. Assim que aprendemos a falar, assim acontece. Você está com um bebezinho aí no colo, aí você diz assim, toma esse brinquedo aqui, eu não quero não.
Aí aparece outro garotinho e diz, então vou entregar para ele, não, eu quero. Você percebeu que criança é assim? E a gente faz isso com a criança. Então vou dar para ele, não, eu quero. Desde pequenininho que nós somos egoístas. Aí os psicólogos dizem assim, não, nós não somos egoístas, não é egoísmo, isso é egocentrismo. Uma palavra bonitinha, mas é a mesma coisa. É outra manifestação do egoísmo. Você ser egoísta ou egocêntrico só muda a palavra, que às vezes fica mais elegante dizer que é egocêntrico. Não, a criança não é egoísta, ela é egocêntrica. Não, ela é egoísta também. Porque o adulto também não é egoísta, ele é egocêntrico também. É quando você coloca o seu ego no centro de todas as coisas, e nós temos esse problema conosco. O problema da pessoa que lê esse texto do apóstolo Paulo, ele pode caminhar em 3 direções. A primeira delas, né, é você dizer assim, olha, esse negócio não dá certo para mim não. Eu quero fazer o certo, mas já vi que não dá para mim. É por isso que algumas pessoas até dizem assim, eu não vou batizar porque pode ser que eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir, então eu vou sair. Então alguns dizem assim, eu não vou dar conta desse negócio. Eu tenho 2 naturezas, a natureza que herdei de Jesus e a natureza que eu já tinha. A natureza que eu já tinha, ela não morre, ela fica ali mortificada, né? Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vou matando ela aos pouquinhos, até que ela quase que parece que está morta, mas ela está ali. No momento que eu dou um pouquinho de caldo para ela, ela vai levantando de novo. Cada momento que eu vou fazendo qualquer coisa que vai despertar a natureza pecaminosa, é um filme, é uma música, é uma dança, sei lá, uma bebida, uma comida, sei lá o que for, que lembra alguma coisa da velha natureza, ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque ela está ali, não morre. E às vezes nós ficamos numa situação que parece que a coisa fica meio a meio. E é nessa hora que assim, eu não dou conta disso não. Eu vou sempre perder. Eu vou sair da igreja. E uso o argumento, para não envergonhar a igreja, eu vou sair. Porque comigo é assim, eu sou positivo. Eu não vou ficar aqui enganando ninguém. Ainda acho que está, ainda faz isso com orgulho ainda, né? Ainda acho que está. Eu sou um cristão de verdade. Olha, comigo é assim, eu mesmo procurei logo um ancião, disse assim, pode tirar meu nome daí? Falei com o pastor, pode me cortar da igreja? Porque eu não quero ficar na igreja como muitos que estão por aí. Ele sai atirando, cai atirando, né? Esse é um caminho. O outro caminho é daqueles que dizem assim, rapaz, eu não estou conseguindo fazer, mas eu faço um pouquinho. Então, eu vou fazendo um pouquinho, depois não faço. Aí passa a viver a vida cristã, uma vida de agente secreto, uma vida dupla. Na igreja tem uma cara, tem um jeito. Mas quando está sozinho ou sozinha, a cara é outra. E não só a cara, o linguajar, as roupas. Quando está na igreja é de um jeito, quando está fora da igreja é outro. A pessoa que está vivendo a sua luta interior e não consegue lidar com isso, alguns saem da igreja, outros não saem da igreja, mas permanecem na igreja vivendo uma vida dupla. É o chamado cinismo espiritual, que é tão ofensivo a Deus e tão pernicioso para a alma humana como o primeiro. Eu nunca vou dizer para você, é melhor sair logo da igreja. Não, fique na igreja. Mas fique na igreja tomando cuidado com o cinismo espiritual. Não se acostume com a vida dupla. Como alguns acontece, um dia está fazendo alguma coisa, no outro dia está na igreja, pregando, cantando, depois volta para a vida e fica nessa vida dupla. Mas tem um terceiro caminho. O terceiro caminho é quando você resolve entender o que significa o poder da força de vontade. Esse é o terceiro caminho. É nessa noite o que nós queremos tratar. Eu não quero que você se desanime com a sua realidade, né, espiritual, de pecador, e saia da igreja. Muito menos que você viva um cinismo espiritual, uma vida dupla na igreja. O que nós esperamos nessa noite, que a palavra de Deus estimule todos nós a andar pela terceira via, entender como é que funciona o exercício da vontade, para que possamos ser libertos em Jesus, para que a sua promessa de que todos os nossos pecados, nós teremos poder para vencer os pecados da nossa vida, se cumpra em nossa vida. Ok? Pedro, quando Jesus fala com ele, Pedro, olha, Satanás está tentando aí te cirandar. Ele disse, olha, Senhor, fique tranquilo, porque eu estou pronto para brigar por ti, até se for necessário, morrer por ti. O que é que se acha dessa decisão de Pedro? A decisão de Pedro está corretíssima. Ele fez a escolha correta.
Mas poucas horas depois disso aí, ele estava fugindo, negando o seu Senhor, praguejando e tudo mais. O que aconteceu? A decisão, a escolha estava correta, mas faltou a força de vontade, ele não tinha força suficiente para cumprir a sua decisão, a sua escolha. A escolha é, eu estou do teu lado até para morrer por ti. A escolha estava correta, mas cadê a força necessária para cumprir? É disso que nós precisamos. Essa é a nossa necessidade. O problema do ser humano é que necessita compreender o que significa, né, a aplicação correta da força de vontade. Ó, existem duas palavras, ou duas coisas, melhor dizendo. Uma é a vontade. E a segunda coisa é a força de vontade. Parece ser coisas iguais, mas não são iguais, são coisas diferentes. A vontade é a nossa capacidade de escolher. Você tem a sua vontade porque Deus lhe deu a capacidade de escolher. Certo? A outra coisa é a força de vontade, é o poder para realizar. São coisas diferentes. Uma coisa é você ter vontade, outra coisa é você ter força de vontade. Poder para realizar. Nós devemos saber usar as duas, mas de maneira correta. Por exemplo, aqui, eu estou com saudade dos meus filhos. Eu quero voar para a Áustria agora para visitá-los. Essa é a minha vontade. E cheio de vontade, eu saio daqui, pego um carro aqui, vou lá no aeroporto de Feira de Santana, que é o mais próximo aqui do que de Salvador, vou aqui no aeroporto de Feira, e chego naquela pista lá como é que chama? Pista de voo, né? Mas tem o nome que dá, né? De aterrissagem, de decolagem, uma pista de decolagem, né? E eu saio de lá correndo com toda a força, abro os braços, começo a bater os braços para voar. Tento a primeira vez, a segunda vez, até que na terceira, na quarta, aí eu finalmente eu não saio do lugar. Eu vou passar minha vida todinha correndo de lá para cá, indo e voltando para tentar voar. A vontade não resolve. Deu para perceber? Para eu viajar daqui para a Áustria, eu tenho que me colocar nas mãos de um piloto que vai me colocar numa aeronave e vai voar comigo. Aí finalmente eu saio daqui e vou para a Áustria. Certo? A vontade só não resolve. Eu tenho que andar pelo caminho certo. E qual é o caminho certo? A força de vontade é o quê? Eu entrar na aeronave. E o desejo de fazer o bem tem que estar no nosso coração, e essa é a escolha certa. Eu vou fazer o que é certo. Eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou procurar sites pornográficos na internet. Eu vou ter só uma namorada, eu não vou ter duas namoradas. Eu não vou enganar ninguém. Eu vou ser honesto nos meus negócios. Essa é a decisão correta. Só que você não consegue colocar em prática a sua decisão. Você sozinho não vai conseguir. Veja Paulo, veja Pedro. É necessário que você se coloque nas mãos de alguém que pode fazer. O que precisamos aprender a fazer é direcionar a nossa vontade naquele que pode fazer. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Você não pode salvar-se dos seus pecados. Você não pode tirar a mancha do pecado do seu coração. Somente o Filho de Deus pode fazer isso. Jesus é o único caminho, a única solução para o ser humano. Somente Ele pode pegar os nossos pecados, que podem estar vermelhos como o carmesim, e tornar brancos como a lã. Somente Ele pode fazer. Só Ele tem esse poder. Vamos ver um outro texto da Bíblia que eu acho fantástico também, Jeremias. Olha com constatação que Jeremias faz, Jeremias 13. Jeremias 13. O versículo 23, 13 e 23. Olha que constatação. Jeremias faz uma pergunta, Deus faz através de Jeremias. Pode acaso o etíope, quem é o etíope? O homem negro, né? Pode o homem negro mudar a sua pele?
Pode ficar branco, é que Michael Jackson até que tentou, né? Ficou ridículo, né? O que mostra que o homem negro não tem como mudar a sua pele, né? Mas pode um homem negro mudar a sua pele? E continua. Ou o leopardo retirar suas manchas, ele todo pintadinho. E agora vem a constatação, aqui é claro, é só uma ilustração, mas a constatação é: então podereis ou poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Você sendo pecador, nascido pecador, você consegue viver sem pecar? Você consegue não fazer o mal de você próprio? O homem negro pode mudar sua vida? Não pode, não vai conseguir. O leopardo vai tentar, não vai conseguir mudar. Assim também nós, pecadores, não temos como. Essa é uma impossibilidade para nós. Não podemos mudar a nossa natureza. Essa é a realidade. A nossa realidade é que a nossa natureza vive em conflito, a natureza espiritual e a natureza carnal. E nós não podemos mudar isso. Essa é uma realidade que todo ser humano vai ter que enfrentar. E essa realidade é chamada de a grande batalha. A mais renhida de todas as batalhas é travada dentro do coração humano. A batalha contra o próprio eu. Irmãos, vocês não imaginam como eu tenho estudado esse assunto do próprio eu. Meu texto favorito: quer vir após mim, Jesus disse. Você quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. A batalha contra o ego, deixar você por último, nunca em primeiro. Eu conversava, acho que eu falei sobre isso aqui, mas quero repetir. Eu conversava com alguém na internet e ela falava, não, porque fulano de tal tem muito pouco amor próprio, né? As pessoas precisam aprender a se amar. O que é aprender a se amar? O ser humano não precisa aprender a se amar. Não tem nenhum único versículo na Bíblia dizendo que você deve se amar. Sabe por quê? Porque não precisa. Já nascemos assim. O nosso problema não é falta de amor próprio. Nosso problema é excesso de amor próprio. Nós nos amamos demais. A ponto de a vida gira todo em torno de nós mesmos. Quando ficamos tristes, não é porque nós nos amamos, não. Quando eu fico olhando para o meu cabelo, eu estou em depressão porque meu cabelo ficou ruim. É porque eu me amo demais, não consigo me ver desse jeito. Eu não consigo sofrer. Não é falta de amor próprio. Nós temos excesso de amor próprio. Precisamos aprender a escolher amar a Deus. Eu não consigo fazer por mim mesmo a vontade de Deus, mas eu posso escolher servi-lo. Isso eu posso fazer. O que nós precisamos é dirigirmos a nossa força para o lugar certo, a nossa atenção no lugar certo. No momento que nós concentrarmos a nossa força em conhecer a Jesus, as coisas vão começar a mudar. Não é aquele conhecimento superficial. Não é nem simplesmente o conhecimento bíblico. Eu estou falando de um conhecimento experiencial, de ter experiência com Ele, de ter convívio com Ele, de fato andar com Ele, de perceber a presença dEle no dia a dia. Não apenas quando você está na igreja louvando, de olhos fechados e chorando. Não somente naquele momento. O momento é bom também. Não somente quando você está ali sentado com Ele, ajoelhado, sozinho, em oração, no culto doméstico. Também é muito bom e importante também. Eu estou me referindo no dia a dia. Enquanto você está lavando a louça, o pensamento está ligado. É a sua companhia, você está trabalhando, você vai às compras e ele vai junto contigo. Isso aqui é bom para eu comprar, essa roupa aqui está boa. Esse tipo de relacionamento que eu estou falando, que eu preciso ter e você precisa ter. É concentrar as nossas energias, os nossos esforços nisso e nessa direção. É isso que precisamos fazer, exercer uma coisa chamada autodisciplina. Me disciplinar. Para quê? Para não fazer, eu não vou pecar. Não é isso que eu estou falando, não. Eu não vou largar dele. Lembra de Jacó? Eu não te largo enquanto você não me abençoar. Insistir, ficar na presença dele. Essa é a nossa grande necessidade. Deixar com ele as lutas, nossas lutas contra o pecado.
e trabalhar e lutar para ficar agarrado nele, para ficar segurando nele e deixar que ele lute as nossas guerras, as nossas batalhas. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Você já brincou alguma vez em parque de diversão? Acho que eu nunca brinquei em parque de diversão que eu gosto, porque negócio de roda gigante pode esquecer. Porque eu tenho um trauma naquele negócio ali, ficar em cima, misericórdia, né? Aquele negócio de montanha-russa, não chego nem perto. Eu fico com medo até quando eu vejo as pessoas. Eu não gosto de sentir medo, não. Eu não sei porque tem pessoas que gostam de esporte radical, de subir em lugares altos e pular não sei de onde. Não, pode esquecer. Não conte comigo, não. Para esse tipo de lazer, não conte comigo, não. Mas em parque de diversão tem um lazer que eu gosto. Tem um brinquedo que eu gosto. Sabe qual é? É aquele dos carrinhos. Bate-bate. Aquilo ali é show de bola, né? Eu gosto de fazer manobras radicais. É bom que a gente pode bater à vontade. Eu mato à vontade de ter uma pessoa que fica na minha frente ali, atrapalhando tanto, bater em cima dele, como eu gostaria de fazer. Então não pode fazer, né? A gente faz no bate-bate, mata à vontade. Toma, sai da frente, seu vacilão, né? É uma brincadeira boa. Você já percebeu como é que ele funciona, o bate-bate? Ele é elétrico, é um carrinho elétrico. Mas a energia não está exatamente nele, não. A energia está lá em cima. Já percebeu que tem uma rede? E eles têm uma antenazinha que fica colado na rede lá. Você mete o pé no acelerador, a energia que está lá na rede faz o carro circular e ele vira um bicho, né? Com alta velocidade. Você acelera, ele vai mesmo. Mas no momento que aquela antenazinha se desligar dali, você pode meter o pé no acelerador até furar e ele não vai sair do lugar. Você pode fazer o esforço que for, ele não vai sair do lugar. Se ele não estiver ligado à fonte da energia, ele não vai se movimentar. Assim é a nossa vida espiritual. Você pode exercer sua força de vontade da maneira que você quiser, pode fazer o esforço que for. Mas se não for direcionado no lugar certo, na fonte da energia, em Jesus Cristo, verdadeiramente, nós não vamos sair do lugar. Vamos ser cada dia vencidos pelo pecado. Como diz o apóstolo Paulo, o pecado que habita em mim, ele habita em mim e em você. Em maior ou menor grau, mas ele está ali. E se nós tentarmos acelerar na vida espiritual, desligado da fonte, na nossa própria força, tentando dar um jeitinho de Deus, tentando estudar mais, para conhecer mais versículos da Bíblia, tentando fazer regime para aprender a ser vegetariano, tudo isso está bom. Mas se a força é nessa direção, está no lugar errado. Não vai ser vitorioso. Vai ter um cristianismo plástico, sem vida. Já viu essas flores plásticas aqui? Essas aqui são lindas, né? Mas não tem vida. Precisamos concentrar nossos esforços. Sabe o que é? Sabe como é que a gente coloca nossa antenazinha na rede elétrica? É quando a gente concentra nossos esforços numa coisa chamada vida devocional. Eu quero concluir falando um pouquinho sobre isso. O que é vida devocional? Vida devocional se concentra em 3 coisas. Lembra? Estudo da Bíblia, oração e testemunho. 3 coisas. Concentrar nisso. Quando a gente concentra nisso, aí a coisa começa. Olha o penúltimo texto que vamos ler. Filipenses. Olha o que Paulo diz aqui agora. Paulo que estava vivendo a luta dele naquele momento ali, né? Filipenses capítulo 2. Aí ele chega a essa conclusão aqui. Estamos já concluindo, né? Estamos concluindo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, olha o que ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Como é que eu opero a minha própria salvação? Aqui
que está. Onde é que está a parte do ser humano no processo da salvação? Paulo diz que devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. Ele faz um apelo dramático aqui. Depois ele conclui, porque é Deus quem faz isso. Então como é que eu opero a minha salvação? Me ligando a Ele. Vida devocional. Você tem vida devocional. É através da vida devocional que Deus consegue manter com você um companheirismo íntimo. Precisamos disso. Necessitamos disso. Para que o cristianismo seja real, nós necessitamos disso. É a base completa da vida cristã. Ninguém, ouça bem agora, ninguém será um cristão verdadeiro sem ter uma experiência diária com Jesus. Você pode ter o nome no livro da igreja, pode ter o talento maravilhoso para cantar, para pregar, para ser pastor, para ser o que for. Se não tiver, eu vou chegar bem pertinho agora, se não tivermos ligação com Deus, íntima com Deus, vida devocional, nós estamos nos enganando, não somos cristãos. Somos membros de igreja, bons, excelentes membros de igreja. Mas o verdadeiro cristão é aquele que tem vida devocional íntima com Jesus, o busca todos os dias, diária, nada interfere nisso aí. Então, irmãos, é necessário acordar cedo. Ah, mas eu trabalho, então acorda mais cedo, pelo menos 30 minutos antes, para você ter tempo de buscar o Senhor. Faça disso um hábito. O cantor, aquele cantor baixinho, né, que já falecido, era um cantor secular, depois se converteu, gravou alguns hinos, até os hinos até muito lindos, ele tem uma voz muito bonita, cantor Nelson Ned. Tem um dos hinos que ele gravou que eu gostava muito, especialmente da primeira frase. Esse hino começava dizendo assim: o meu primeiro pensamento ao despertar é para ti, Senhor Jesus. Eu achei muito lindo isso aí. O meu primeiro pensamento ao despertar é para ti, Senhor Jesus. Quando você corta o bolo, qual é o primeiro pedaço? Essa é a ideia. Quando você acordou, a vida começou. A vida é uma festa, né? E quando a vida começa, o primeiro pedaço do bolo você vai entregar para quem? Nelson Ned dizia: o primeiro pensamento, o primeiro pedaço do meu bolo é para o Senhor Jesus. Precisamos fazer isso, acordar e pensar nele, e correr para ele, para a Bíblia, para a oração. Faça disso um hábito. E como é que você faz isso? Antes de você escovar o dente, antes de você ir tomar banho, não vai botar o feijão no fogo, não. Antes de fazer qualquer coisa, vá para a presença de Deus, porque se você for fazer qualquer outra coisa, vai desviar. Eu sei disso, de experiência própria. Todas as vezes que eu acordo e não vou direto para a presença de Deus, para ler a Bíblia, para orar, e vou fazer uma outra coisa, fica para trás. Só no outro dia agora. Se você vai tomar banho, os pensamentos vêm à sua mente, as coisas que você tem que fazer, você começa a pensar e vai fazer alguma outra coisa. Não, nem tem que fazer. É buscar o Senhor na primeira hora. Na primeira hora de cada momento. Aconteceu alguma coisa aí, irmão? Apareceu uma mensagem aqui. Meteu o susto também, né? É isso que precisamos fazer, irmãos. Formar um hábito ante qualquer atividade. Mas se você não tiver com vontade, acordou, hoje eu estou meio cansado, não estou com vontade de presença de Deus, não. Nosso coração nos engana. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 10 ou 15 anos atrás, a igreja tinha criado, alguns mais antigos lembram, Seminário de Enriquecimento Espiritual, Jornada Espiritual 1. E o pastor Miguel Pinheiro é quem fazia a promoção disso. Ele dizia: cuidado com o seu coração, coração, não vem acabar com o meu coração. Coração enganoso. Se o seu coração não quiser deixar você a presença de Deus, amarre o seu coração e leve ele à força para a presença de Deus. Certo? Esse era o conselho. Isso significa lutar contra o próprio eu, irmãos. É aí que nós colocamos a força de vontade. Eu escolhi servi-lo, mesmo que eu não tenha vontade, mesmo que eu não estou sentindo nenhum prazer. Mas eu escolhi servi-lo e eu vou colocar minha vontade ao lado dele. Aí sim, ele vai colocar em mim o querer e o efetuar. Você já percebeu quantas vezes você não queria ir para a igreja? Está sem vontade de ir para a igreja. E parece que quando você foi assim mesmo, parece que foi o melhor dia. Já aconteceu comigo também. A Flavinha vai cantar agora uma música para a gente
gente concluir a mensagem dessa noite. Pense muito bem nisso. Pense em buscar, se você já tem uma vida devoção da maneira que eu estou falando aqui, louvado seja Deus. Mas se ainda está aquém, que nessa noite a mensagem de Deus tem estimulado você a colocar o poder da sua vontade, que Deus te deu, à sua disposição. Você não pode mudar quem você é, o pecador que você é, mas você pode escolher servi-lo. E Ele pode. Eu quero fazer um desafio para você, antes de nós orarmos agora aqui. E o desafio é, amanhã cedo, marque uma hora com Deus. No passado se fazia muito isso aí. Hoje nós parecemos perdendo algumas práticas que eram lindas. Uma delas era essa, pedir a Deus, me acorde, Senhor. Eu quero acordar 5 horas da manhã para falar contigo. Você vai perceber que Deus vai te acordar. Faça sua experiência com Deus. Se precisar, ponha um despertador. Levante um pouco mais cedo do que de costume para buscá-lo. E a minha dica é que você procure na Bíblia o livro, o programa Revivados pela Sua Palavra. Muito fácil. O texto de hoje foi Provérbios 4. Amanhã vai ser Provérbios 5. Amanhã acorde e leia Provérbios 5 e permita que Deus fale ao seu coração. Ore a Deus. Peça a Ele para fazer amizade contigo. Peça para Ele lhe permitir a sua amizade. Através desse companheirismo, você vai colocar a sua vontade nas mãos dele. E ele, como um piloto capaz e poderoso, vai realizar na sua vida tanto querer como efetuar. E você e eu, fazendo dessa maneira, seremos cristãos vitoriosos, cristãos de verdade. Gostaria você nessa noite de dizer, Senhor, me ajude a ser um cristão de verdade. Que não seja um cristão orgulhoso, um cristão vaidoso, um cristão egoísta, como tenho sido até aqui. Um cristão rancoroso. Eu quero ser um cristão amável, que aprenda a lidar com as pessoas, a amar as pessoas. Eu gostaria de pedir isso a Deus. Ele quer te dar. Vá na sua presença e Ele fará isso. Você gostaria de fazer? Quero ver a sua mão aqui agora. Louvado seja Deus pela sua decisão. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, louvamos o Teu bendito e santo nome pela Tua palavra nessa noite. O Senhor nos mostrou que é possível viver uma vida cristã autêntica, mas só é possível se for ligados a Ti. Queremos, ó Deus, colocar o nosso coração ligado ao Teu, a fonte da verdadeira alegria, paz e felicidade, a fonte do verdadeiro poder para vencer o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a andar contigo aqui nesses dias, enquanto nos preparamos para o encontro contigo, para quando o Senhor voltar, possamos de fato abrir os nossos braços e dizer, finalmente, é o nosso amigo que está voltando e Ele nos salvará. Que possamos, ó Deus, através de uma vida de comunhão, dizer, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 12, verso 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que essa realidade espiritual que ocorreu no coração e na vida do apóstolo Paulo, o grande apóstolo de Deus, se processe na vida de todos nós. São as bênçãos que oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.